Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a aula de imunologia, que é a defesa que o corpo tem contra os invasores, que são vírus, bactérias ou outros tipos de doença. Então, primeiro, por que a gente não fica doente o tempo inteiro? Se a bactéria e o vírus podem entrar no nosso corpo a qualquer momento, o que é que impede essa doença de progredir e virar uma infecção? Então, primeiro, a gente tem a camada de proteção do corpo natural, que já é a pele. A pele vai cobrir o corpo inteiro e vai proteger contra essa entrada das bactérias. Por exemplo, se você tem um corte na perna, que você sofreu uma queda, nesse corte vai estar suscetível à entrada de bactérias ou vírus para causar uma infecção. Mas se a pele estiver integralmente completada, toda curada, e não tiver essa abertura para poder a doença entrar, a sua pele não vai permitir que o vírus entre ou a bactéria entre. Então, é uma camada física que fica por fora do corpo. E a segunda defesa que o corpo tem se chama anticorpos. Anticorpos são pequenas proteínas que ficam circulando no sangue e na hora que eles encontram o invasor, eles grudam no invasor e eles chamam a ajuda de outras células. O anticorpo sozinho, ele não pode combater o inimigo, que é o invasor. Ele tem que chamar uma célula especializada, como se ele estivesse emitindo um alarme. E aí ele vai encaixar no invasor, como uma chave na fechadura, e dessa forma ele vai conseguir ganhar tempo para que a célula chegue. Aqui a gente tem uma imagem de um invasor que pode ser um vírus ou uma bactéria. Ele tem essas bolinhas ao redor dele que são proteínas na sua camada externa, que é a membrana do vírus ou da bactéria. Esse anticorpo está em laranja. Ele chega e encaixa perfeitamente no antígeno. Quando ele encaixa, ele paralisa o invasor e chama a ajuda. Como se o anticorpo estivesse ligando para a polícia, para poder delatar um crime. E a polícia vai vir e vai resolver o problema. O antígeno, ele... Lembre direitinho, ó. Antígeno é do invasor e anticorpo é a proteína que protege a gente. Então, voltando. Antígeno, que é do invasor, é uma proteína que fica na camada externa desses seres, da bactéria ou do vírus. Esse antígeno, ele vai ser o lugar onde o anticorpo chega e aprega no invasor. Se ele não conseguir se apregar no invasor, ele não consegue chamar ajuda. Se esse vírus sofrer uma mutação, se o vírus estiver diferente e o anticorpo não conseguir olhar para ele e detectar o invasor, ele vai atrasar a resposta imunológica, ou seja, o corpo vai demorar mais para poder identificar a infecção e dessa forma o vírus vai se multiplicar muito mais rápido. Por exemplo, a gente tem essa imagem, tem uma criança, aí fala assim, quando o lanche da escola é gostoso, mas só pode uma pessoa por vez. O que essa criança fez? Ela se fantasiou de várias pessoas diferentes para ela usufruir desse lanche várias vezes. Então, ela quis enganar a moça da cantina, né? Acontece a mesma coisa com os vírus. Por exemplo, o vírus da gripe, ele muda todo ano, que é para ele chegar no nosso corpo de um jeito diferente e as nossas células não vão saber que ele é o vírus da gripe. Se a célula não saber, ela não vai atacar no tempo correto, ela vai demorar. Se ela demorar para atacar, o vírus vai se multiplicar mais rápido e a gente vai ficar doente. Por isso que tem que tomar vacina todo ano. Olha só, aqui a gente tem, bem que a gente tem o vírus e essas bolinhas e quadradinhos estão encaixando no anticorpo. O anticorpo é esse aqui, ó. Esse é o anticorpo que vai encaixar no vírus. Eles encaixam perfeitamente, repare. Aqui, eles encaixam perfeitamente. E a gente também tem essa imagem mostrando o anticorpo, que é esse aqui, encaixando no vírus. Eles precisam encaixar para emitir a resposta, para pedir ajuda. Então, para que tomar vacina da gripe todo ano? Porque cada anticorpo que protege a gente, ele se encaixa em um invasor diferente. Se esse invasor mudar a fechadura, o anticorpo não vai ter a chave para aquela fechadura. O invasor pode sofrer mutação. E se ele sofrer essa mutação, a vacina não vai mais resolver
esse problema. A gente vai ter que criar novos anticorpos porque os nossos estão desatualizados. Se o vírus muda, o anticorpo também precisa ser atualizado. Voltando, o nosso corpo tem células de defesa. Essas células é como se elas fossem uma polícia, um exército dentro do seu corpo que vai lutar contra a invasão. Elas demoram um pouquinho para chegar, por isso que a gente fica doente. Então, o anticorpo ele chega primeiro, aí ele vai grudar no invasor e vai chamar as células. Essas células demoram cerca de 7 dias para amadurecerem e chegarem na invasão, onde o vírus invadiu. Aí essas células vão conseguir destruir a invasão e existem vários tipos de célula. Por exemplo, células B e células T, que são essas aqui, elas demoram mais para chegar. Aí existem outras células como macrófago, monócito, essas aqui elas chegam em um dia na infecção, só que elas não são especializadas naquela infecção. Elas são um pouquinho mais fracas, como se fosse assim. E aí a gente tem as vacinas. As vacinas, elas podem ser para evitar que a doença ocorra. Então, se você toma uma vacina, possivelmente você nunca vai desenvolver aquela doença, tem uma grande chance de você não desenvolver. A vacina pode diminuir os efeitos negativos da doença, por exemplo, você tomou a vacina da Covid, mas mesmo assim você desenvolveu a doença. Só que você vai desenvolver uma doença com sintomas muito mais leves. Esses sintomas não vão te deixar de cama, você não vai ter problema respiratório, você não vai perder o paladar e muitas outras coisas. Então, às vezes você pega a doença, mas você pega a doença num estágio mais leve, porque a vacina conseguiu proteger o seu corpo. A vacina também serve para dar mais resistência e ela estimula o corpo a produzir sua própria defesa contra o invasor. A vacina, ela não vai chegar com a proteção feita. O que a vacina vai fazer é entregar para o seu corpo um pedaço do invasor, morto ou enfraquecido, e aí esse pedaço vai gerar uma resposta imunológica, como se você estivesse doente, mas você não está. E aí as suas células vão identificar aquele invasor, sendo que ele está fraco ou morto, e aí quando elas identificarem, elas vão criar anticorpos. E aí, na próxima vez que esse invasor chegar, os anticorpos vão chegar imediatamente. Então, você já vai estar pronto. Você já vai saber o que fazer quando aquela doença chegar da próxima vez. E aí, a vacina funciona dessa forma. Se alguém disser que a vacina tem anticorpo dentro dela ou que ela tem célula de defesa dentro dela, é uma mentira. O que a vacina tem é um pedaço do invasor nas condições que ele esteja morto, inativado ou que seja só um pedacinho dele, que não é o suficiente para causar uma doença. O que é que tem dentro da vacina? Vamos lá. Ela pode ter 3 coisas. Ela pode ter o invasor, vírus ou bactéria, morto ou inativado. Então, ele pode ter o coronavírus morto ou o coronavírus inativado. E aí, a gente coloca esse coronavírus dentro da vacina e ele não causa a doença, mas ele ensina o corpo a fazer anticorpos. Olha aí, ó, coronavírus dentro da vacina, morto. Essa vacina pode ter pedaços do invasor, que se chamam antígenos, que são essas bolinhas, aqui ó, as bolinhas na membrana da bactéria. Se eu colocar uma bolinha dessas dentro da minha vacina, ela vai fazer anticorpos, o meu corpo vai fazer, mas não vai ter doença. E a vacina pode ter o DNA do vírus ou da bactéria. Se tiver o DNA, a gente já faz a nossa própria defesa. Não vai gerir nenhuma doença, por ter o DNA do coronavírus, você não vai pegar a doença, mas tendo o DNA dele, as nossas células se preparam para fazer os anticorpos antes mesmo que você fique doente, ok? Então, aqui o DNA dentro da vacina. Aí a gente tem aqui a Pfizer, a AstraZeneca e não sei o nome da outra. Enfim, voltando, existem 3 formas de desenvolver uma vacina. Ou você coloca o vírus ou a bactéria inteiro, ou você coloca só os pedacinhos na membrana, ou você coloca o DNA. Se você colocar um dos 3, é suficiente para você aprender a fazer anticorpos, que é
a imunização ativa. Lembre, se você está aprendendo a fazer o seu próprio sistema de defesa, você está trabalhando, e quem está trabalhando é ativo, você está se esforçando para obter a sua defesa. Agora, se você tomar um soro, o soro ele não vai ensinar seu corpo a fazer a doença. Dentro do soro vai ter anticorpos prontinhos para agir, só que esses anticorpos, eles não vão durar muito tempo, eles vão durar alguns dias e aí eles desaparecem. Então, o seu corpo não aprendeu nada com aquele soro. É uma imunização passiva, ou seja, a gente não aprende a fazer nossa defesa. Para que serve o soro? O soro serve para quando você já está doente, aí você quer tratar aquela doença. Então, por exemplo, se eu já estou sofrendo uma picada de uma cascavel, eu tenho que tomar o soro, porque eu quero imediatamente os anticorpos. Agora, se eu quero me proteger de uma possível gripe, eu tenho que tomar a vacina. Tomar a vacina quando você está doente não adianta nada, porque a vacina demora uns 15 dias para ter a completa transformação do sistema de defesa e a criação dos anticorpos. Voltando, o soro é usado para tratar a doença, ele não serve para evitar que a doença comece. Agora a gente vai olhar para esse desenho rapidinho para aprender como é que funciona essa coisa de antígeno e anticorpo. Por exemplo, a gente tem aqui um vírus. Esse vírus ele tem uma membrana cheia de proteínas. Essas são as proteínas do vírus. Aí a gente tem um anticorpo. O anticorpo ele vai se ligar encaixando perfeitamente nas proteínas do vírus. Quando ele segura, ele para esse vírus, ele não consegue mais se multiplicar, e aí o anticorpo, ele chama a célula de defesa. A célula de defesa demora um pouquinho, mas ela chega. E ela chega para lutar contra esse vírus, ok? Mas, se esse vírus, na próxima vez, vamos ver aqui, se na próxima vez esse vírus sofrer uma mutação, a proteína dele vai virar um formato diferente. Será que o meu anticorpo antigo, aquele que se encaixava assim, ele vai conseguir encaixar nesse novo anticorpo, nesse novo antígeno do vírus? Então, aqui é o anticorpo e aqui é o antígeno. Repare que eles não estão mais se encaixando. Então, quando o vírus muda isso aqui, o anticorpo não consegue mais funcionar. Ele vai ter que se atualizar e ele vai ter que criar uma nova forma de encaixar nesse vírus para poder neutralizar ele e chamar as células de defesa. E é isso.